Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É um tempo especial de nos achegarmos a Deus com o nosso coração, com a nossa disposição e com a nossa entrega. Vamos clamar para que Ele venha neste lugar, aí na tua casa, te visitar, te tocar de um modo especial, te aproximando, te elevando até Ele, para que haja uma comunhão, um desejo mútuo de amor entre nós para com Deus. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua
Aleluia, como é bom a gente adorar o Senhor com bastante intensidade, crendo que Ele é esse Deus que está conosco dia após dia, cuidando da nossa vida e nos preparando para o encontro com Ele. Amém? Irmãos, vamos passar para alguns rápidos avisos. Hoje vocês viram que a gente está com um formato um pouco diferente de culto, né? Devido às reformas da igreja, nós estamos aí caminhando, né, aí para metade da reforma já. Nós estamos trabalhando nas calhas, posteriormente no forro, né, o mais pesado aí de toda essa empreitada aí da igreja, né, e devido a esses trabalhos, nós tivemos que nos adaptar um pouco a todo esse contexto, né? No período da pandemia a gente ainda conseguiu utilizar o tempo, né? Mas agora o tempo está sem energia, né? Devido aí aos trabalhos de elétrica que estão sendo desenvolvidos lá. Então, irmãos, a gente pede muito a sua oração, a sua colaboração, porque ele é um período muito importante da igreja. A gente tem passado por isso com bastante alegria, né? É um investimento que a gente está fazendo aí para 10, 15 anos, porém é um investimento caro, né? A gente está falando de algo em torno de 30 mil, né? E a gente está fazendo isso porque a gente quer ter cada vez um ambiente melhor, um ambiente mais agradável, sem problemas de infiltração, né? Um tempo bacana. Então esteja participando conosco, orando nesse primeiro momento que é muito importante. Próximo aviso, irmãos, que as atividades da igreja, por enquanto, elas não estão acontecendo presencialmente. Então os cultos eles estão sendo aqui de uma forma mais improvisada. No período da pandemia algumas pessoas assistiram o culto lá do templo. Dessa vez não terá como, tá? Então você terá que assistir da sua casa. A nossa estimativa para retorno é no dia 25, mas eu já lhes informo que possivelmente isso deve ser postergado aí por mais 1 ou 2 semanas. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Então esteja orando, porque quando voltar eu só tenho uma certeza, que vai ser uma festa linda, muito bonita, porque é um tempo que a gente terá aí para adorar o nosso Senhor. Então esteja orando conosco nesse período. São esses os avisos. Hoje a gente está de um formato um pouco mais objetivo, mas eu convido você aí da sua casa para que juntos cantássemos e adorássemos ao Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Essa próxima música que nós cantaremos é No Controle Tu Estás, porque diante de toda essa situação, a única certeza que a gente tem é que Deus Ele está no controle. Então vamos clamar isso sabendo que esse Deus é tremendo. Amém? Calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver, e pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, não temerei, pois vais
Amém? Glória a Deus. Como é bom a gente adorar ao Senhor com essa alegria que só Ele pode nos dar. Então nós entoaremos agora Eu Me Rendo. É o desejo do nosso coração, irmãos, nos render dia após dia a esse Deus que é tremendo, a esse Deus que tudo faz e a esse Deus que tudo pode. Amém? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amor.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Como é bom a gente adorar o Senhor. Irmãos, esse é o momento que a gente vai passar pelo dízimo e pela oferta. Nós somos uma igreja, graças a Deus, muito séria, muito transparente nessa temática. Tanto é que a gente tem liberdade, a gente tem paz no coração para falar sobre esse assunto. Irmãos, como todos sabem, né, talvez seja o motivo da gente estar improvisando tanto nesse período, a nossa igreja está em obras, né? E obra, ela gera algumas coisas, né? A primeira coisa é bagunça, né? O templo lá está daquele jeito, nos impossibilitando de utilizá-lo. Mas uma segunda coisa que a obra gera é custo, né? Essa obra ela tem um custo. A gente tem falado aí, né, que o templo, todas as adaptações que a gente teve que fazer, tá dando em torno aí de R$30 mil. É um valor alto, né? A gente fala isso porque a gente tem paz e tranquilidade aí no coração para trazer isso para a igreja. É um investimento aí para 15 anos, né? Então vale a pena, né? Nós estávamos com muitos problemas de infiltração, né? A gente estava até brincando que tinha uma cascata dentro da igreja, né? Estava caindo muita água, então a gente pintava a igreja, começava a chover, começava a descer toda aquela mancha. Então, irmãos, estava muito ruim, daqui a pouco ia começar a estragar a alvenaria, então a gente teve que fazer isso, não foi luxo, foi necessidade, né? E graças a Deus a gente conseguiu se organizar para fazer antes de acontecer algo pior, né? Tem os nossos irmãos da igreja católica que o teto saiu voando, se eu não me engano, né? Então eles tiveram que se desdobrar lá para colocar um teto novo, não tinham dinheiro, né? Tiveram que fazer muitas campanhas. Graças a Deus a gente está antecedendo qualquer tipo de prejuízo aí maior. Mas para isso acontecer, irmãos, a gente precisa muito da sua ajuda. Você precisa orar conosco, você precisa de todo o coração, orar, pedindo para que Deus nos acompanhe nesse momento. Já está acabando, tá? Fique em paz. E a segunda forma de você colaborar é devolvendo o seu dízimo e a sua oferta. Nós acreditamos que Deus ele nos dá tudo, e o que a gente faz é devolver. Então nós estamos devolvendo um pouco daquilo que Ele nos deu. Irmãos, faça isso com alegria no coração. Fique em paz, Deus Ele derrama bênção sem medida sobre a sua vida. É por isso que você respira, você tem alegria, você tem uma família, você tem um emprego. Então faça a sua parte, esteja conosco nesse momento, porque esse trabalho não é um trabalho dos pastores, não é do grupo de louvor, não é de ninguém. Esse trabalho é nosso, é um trabalho da igreja, é um trabalho nosso, o templo é nosso, então a gente precisa deixar ele bonitinho, amém? Enquanto nós iremos entoar o cântico aí, Me Derramar, aparecerá na telinha a conta da igreja e você pode fazer a sua transferência, seu depósito, com amor e alegria no coração, irmãos, porque a gente tem um lema aqui: Deus ama quem dá com alegria. Então, se não for com alegria, fique em paz, mas faça isso, irmãos, é um investimento que a gente está fazendo para o reino de Deus, amém? Eis-me
aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas você no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és amoroso. Aleluia. Deus, muito obrigado, porque em tudo as tuas mãos têm nos ajudado, ó Pai. O Senhor tem cuidado de tudo, Senhor. O Senhor tem dado a provisão. São tantos anos juntos aqui, Senhor, esta igreja reunida, e o Senhor trouxe toda a provisão agora, nesse período, ó Pai. Não é agora que o Senhor desamparará o teu povo. O Senhor está no controle de tudo e nós nos alegramos em Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, ó Pai, porque para nós é muito mais importante, ó Pai, aquilo que o Senhor é do que aquilo que o Senhor pode nos dar, ó Pai. E nós queremos a Ti todos os dias, ó Pai. Venha nos encher, venha nos consumir com o Teu amor, ó Pai, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, ó Pai. É o que Te pedimos e também já Te agradecemos no nome santo de Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus. Nós vamos orar pela palavra e também posteriormente o pastor Geraldo já nos conduzirá com a palavra do Senhor. Amém? Pedirá que a Fernanda faça essa oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós Te agradecemos porque é a Tua misericórdia que nos sustém, Senhor. Nós Te agradecemos por este momento, por este culto de louvor ao nome do Senhor. E nós queremos pedir, Deus, que neste momento em que a Tua palavra será pregada, Deus, que o Senhor abra o nosso coração, Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que o que aqui for dito, Senhor, não seja apenas palavras que fiquem aqui nessa gravação, Senhor, mas que de fato traga, ó Deus, mudança para as nossas vidas, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela é viva, ó Deus, ela é eficaz, ela tem poder, Deus, para restaurar a alma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que por onde este vídeo passar, aonde a voz do pastor ecoar, seja a voz do Senhor ecoando, ó Deus, e falando ao coração dos Seus filhos, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Convido o pastor Geraldo que venha aqui. Graça e paz, amada igreja, boa noite a todos. Deus continue abençoando seu lar, sua vida como um todo, sua saúde, fazendo prosperar. Você que confia no Senhor, você que declara que Ele é seu Senhor e seu Salvador,
e que entregou sua vida em suas mãos. Pode ter certeza que Ele é zeloso, cuidadoso e está de olho em você, porque Ele quer te ver feliz. Ele enviou o seu Filho Jesus para que você seja feliz, para que você tenha vida abundante e possa ter esperança de gozar da vida eterna. Amém? Nós estamos aqui, por trás aqui existe todo um ambiente aqui, os técnicos, cada um aqui se esforçando para poder levar esse culto até a sua casa. É uma preocupação da igreja, do pastor Rodrigo, juntamente com toda a equipe aqui. Agradeço a vida do Tiago, a vida do Mateus, a vida do Adilson, a vida da Fernanda, a vida da Marli, a Soninha, que está sempre conosco aqui, que sempre nos auxilia, ela que sabe onde estão os objetos, então ela nos acode aqui, e graças a Deus, é uma equipe trabalhando, porque existe um propósito. Aliás, é sobre propósito que eu quero falar nesta noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 12 ao verso 14. E depois estarei lendo também no capítulo 4, verso 32 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? E no capítulo 4, do verso 32 a 37, diz assim: Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Bela palavra e desafiadora. Atos dos Apóstolos, alguns dizem, e creio que seja também verdade, é o início da comunidade cristã, é início da igreja, é início daquilo que Jesus inaugurou com a sua chegada, com o seu ministério, quando ele reúne os apóstolos, vai chamando um por um e passa 3 anos e meio instruindo esses homens, instruindo acerca do reino de Deus, acerca dele. Com a sua chegada, o reino de Deus se instala sobre a face da terra. E Jesus
vai unir todos esses homens que eu li aqui, juntamente com as mulheres, porque tinha as mulheres também como discípulas de Jesus, e Jesus vai então prepará-los para poder dar, como que eu posso dizer, continuidade àquilo que ele começou. E eu queria falar um pouco a respeito disso, porque já são 2000 anos de mensagem, 2000 anos de pregação, 2000 anos de anúncio de boas novas, de anúncio de esperança para todos aqueles que, ao ouvirem a palavra de Deus, abrem o seu coração e aceitam esta mensagem. E é uma mensagem poderosa que transforma a vida de todos aqueles que creem. Então, queria falar um pouco a respeito disso. Queria, como introdução, falar um pouquinho sobre igreja. Igreja nos dias de hoje, é um nome que está em desuso. Alguns até fazem descaso da igreja. Mas a igreja, ela sempre foi importante. E a igreja de Jesus Cristo, ela continua sendo muito importante. Eu falei isso num culto aqui de 59 anos, que Jesus Cristo edificaria a sua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer contra o avanço dela. E de fato não prevaleceu, não tem prevalecido, não prevaleceu e nem prevalecerá, porque é uma igreja vitoriosa por causa do autor, que é Jesus Cristo. No entanto, a gente vê, inclusive no nosso meio, algumas igrejas até trocando nome, não mais igreja, mas colocando como comunidade. Então, comunidade é um nome que está sendo mais, vamos dizer assim, adequado dentro desse período nosso. Eu conheço igreja nossa presbiteriana, que hoje é comunidade, é chamada de comunidade. E nada contra, de modo nenhum. Aliás, dentro desse texto que eu li, há um que fala exclusivamente, e a Bíblia traduz como comunidade. Mas o que é uma comunidade? Comunidade, ela é estabelecida por um grupo de pessoas dentro da sociedade que formam essa comunidade, através do quê? De uma tradição, através da cultura, através das suas ideias e dos seus ideais também. E nós temos vários exemplos de comunidade, muitos exemplos. Queria citar alguns. Nós temos o grupo dos quilombolas, nós temos o grupo dos sertanejos, se falando de contexto brasileiro, porque comunidade é um grupo de indivíduos que compartilham algo, que tem algo em comum. Então, o que é comum a todos, é o que pertence a todos, é a questão da paridade, que é a questão de ser igual, da igualdade, da comunhão, e que forma essa identidade. Então, o conjunto das pessoas que habitam o mesmo lugar, dos que pertencem ao mesmo grupo social, com o mesmo governo, com uma mesma cultura, que tem em comum a mesma história. Então, no Brasil, eu falei dos quilombolas, nós temos os ciganos, temos os indígenas, os sertanejos. Dentro de um contexto urbano como o nosso, nós temos comunidades dentro da própria comunidade. E então, mas o que eu quero destacar é que a maior marca de uma comunidade, o que é? É a relação de pessoas que estão mais próximas, numa palavra jovial, moderna, mais conectadas, que estão juntos.
Então, nós sabemos que não é uma tarefa fácil viver em sociedade, e creio que por isso se formam comunidades para se tornar mais fácil. O ser humano, ele não é uma ilha, alguém já disse isso, ele não nasceu para viver sozinho, e está certo quem disse isso, mas isso Deus já disse muito antes, porque Deus instituiu, quando faz a terra, cria o céu, cria todas as coisas, e depois de tudo, quando Ele cria o ser humano, Ele prepara para que vivam juntos. Nós temos ali no início da criação Adão, depois Deus preparando Eva para ser companheira de Adão, para formar família. Então, mas nós sabemos que não é uma tarefa fácil, porque existe uma complexidade no ser humano, que é inerente ao ser humano, e dentro dessas comunidades vão se criando outras comunidades. Um exemplo disso, nós estamos aí próximo das eleições, e tem gente que não gosta de votar em partido, né? Mas já existem os partidos, porque a pessoa, tem gente que gosta de votar no partido, tem pessoas que vão por algum setor que ela atua dentro da sociedade, se ela tiver um representante, ela vai votar naquele. Então, provavelmente, os militares, né, não generalizando, mas os militares de forma, dentro da grande maioria, acredito que vai votar naqueles candidatos que apoiam, que prometem, que vão ajudar nesse setor. E assim vai sendo. Dentro de uma cidade como São Paulo, nós temos várias tribos, que podemos chamar de comunidades também. As comunidades dos jovens, aí nós temos os skatistas, os surfistas, nós temos aí várias comunidades nesse sentido. Quando Jesus começou a formar um grupo, e dentro desse grupo que Jesus começou a formar, na realidade, hoje, pensando nos dias de hoje, muitos técnicos, muitas pessoas aí que trabalham nessa questão de formar grupos, de empresários, com certeza diriam que Jesus hoje seria um fracassado. Por quê? Porque Jesus, quando ele vai formar esse grupo, ele começa a chamar as pessoas. Ele chama, por exemplo, pescadores, homens da comunidade da pesca. Mas ele chama outros diferentes, de outros setores também. E um que dá um problema sério, dentro desse contexto, são os cobradores de impostos. E Jesus chama Mateus, cobrador de impostos. Você imagine juntar Mateus junto com Pedro, junto com pescadores. Os caras odiavam, não gostavam de jeito nenhum, né? Porque eram pessoas completamente diferentes. O ser humano é diferente por si só, um do outro, não há ninguém igual. Mas era uma coisa séria nesse sentido. Então Jesus seria taxado hoje como alguém que, ao montar esse grupo, fala, vai dar errado, tem tudo para dar errado. Pescadores com cobradores de impostos, e por que não dizer também a participação das mulheres. As mulheres sempre foram muito perseguidas, e as mulheres nem eram contadas. Mulheres e crianças não eram contadas na época de Jesus. Que eram contados eram os homens, especialmente acima dos 30 anos, que tinham uma vida social por inteiro. Esses é que contavam. É por isso que Jesus começa o ministério a partir dos 30 anos de idade. E, no entanto, Jesus vai reunir essa galera.
Jesus vai reunindo todos eles e vai ensinando, e vai ensinando. E é com este grupo que Jesus dá início ao seu ministério. É com esse grupo que Jesus vai fazer, como diz o bom nordestino, um rebuliço dentro da sociedade. E aí, quero destacar agora o que faz com que uma comunidade, ou um grupo, podemos chamar assim, o que faz com que um grupo permaneça juntos, caminhem juntos, sigam em frente, porque dentro do texto que nós lemos, eles estavam ali eles voltaram de Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, o episódio era trágico, porque Jesus havia sido crucificado, havia morrido, tiraram a vida dele. No entanto, nesse período, nesse momento, eles ficam dispersos, porque o mestre havia morrido. O Senhor, aquele que havia ensinado, dado todos o encaminhamento, o ensino, havia morrido. E eles se esqueceram das palavras de Jesus, porque nos salmos, nos profetas, existia já a profecia de que Jesus viria. Está lá atrás, lá com Moisés. E eles se esqueceram disso, cada um querendo talvez voltar para o seu canto, para a sua pesca novamente, né? Todos iludidos. No entanto, a palavra de Deus diz que o anjo fala com eles, envia-os, fala, volta para Jerusalém, e vocês vão aguardar no cenáculo. Vocês vão aguardar lá em Jerusalém, que de cima virá poder sobre vocês. Promessa de Jesus, lá em João, quando ele fala que ele enviaria o Consolador. Ele não deixaria os discípulos órfãos. Eles não ficariam sozinhos naquela missão. Então, eles não se lembravam. Agora fique imaginando, pensa um pouquinho junto comigo. Imagine esses homens todos reunidos juntos. Antes da descida do Espírito Santo, antes do poder descer de cima. Então pastor Rodrigo às vezes gosta de citar isso aí, era juntar corintiano com São Paulino, ou com palmeirense, ou com santista, né? Toda essa turma lá, Pedro junto com Mateus, e as mulheres. Dentro desse texto nosso, dizem que eles perseveravam unânimes em oração. Mas imagine uma conversa entre eles. Vamos conjecturar aqui, podemos fazer isso. Pedro, de repente, se lembrando que traiu Jesus. Falou, poxa vida, eu traí Jesus. Eu dei mancada com Jesus. Eu me esqueci das palavras dele. Mas de repente alguém chega para Jesus, de repente o próprio Mateus ou outro, fala, mas Pedro, fique em paz. Você já foi perdoado. Não precisa ficar preocupado com essa questão. Lembra que ele falou algumas coisas e se cumpriram? E tem uma promessa, Pedro, que ele fez. Ele disse que vai voltar. Ele disse que voltaria, Pedro. Então, eles começam a conversar, lembrar das coisas, quando tinham caminhado com Jesus, e aquilo começou a fazer sentido na vida deles, começou a fazer sentido no coração deles. Lembram do episódio dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus junta-se a eles, eles estão numa caminhada, eles estão voltando para casa, né? Depois de todo aquele episódio.
E aí eles não percebem que estão com Jesus. E Jesus, quando chega próximo, dá a entender que vai para um lado, mas já estava tarde. Eles convidam ele para entrar, fala: vamos entrar, fica em casa. Ele entra, e quando ali vai ser servido uma comida, uma refeição, que Jesus dá graças, diz que os olhos deles se abrem e caem como que escamas, e eles enxergam Jesus. E eles chegam à conclusão: puxa, não foi por isso que quando ele vinha no caminho conversando com a gente, o nosso coração ficava aquecido? É Ele. Então, eles começam a lembrar dessas conversas, dessas coisas. E aí, eu quero fazer uma aplicação para nós aqui, como igreja que aqui estamos hoje. E aí, como comunidade, mas eu gosto de igreja, eu gosto da palavra igreja, eu gosto do movimento igreja. Tudo está mudando, né? Hoje estamos vivendo o politicamente correto, não podemos falar certas coisas, está virando uma coisa, está difícil de se viver nesse sentido. Então, mas a palavra igreja, ela traz uma carga muito grande e positiva, de responsabilidade, mas um privilégio muito grande nesse sentido. E quando eu chego na igreja, há 27 anos atrás, é isso que eu percebia. E foi uma das coisas que encheu meu coração de alegria, porque eu já comentei com alguns mais próximos, quando a gente conversa, no início da minha caminhada, um médico me levava para a casa dele. Ele e a esposa tinham 2 filhinhos pequenos, e eu almoçava com esse médico. Ele me servia. O médico colocava a mesa, uma bela refeição, e o médico me servia junto com a sua esposa, patologista, de nível internacional. E eu era um carinha, um operário, um ajudante geral, que estava sem trabalho, porque estava vindo do mundo conturbado. Mas ali eu falava: meu Deus, eu estou dentro da casa, do apartamento de um médico, junto com a família dele sentada à mesa. Então eu via ali a maravilha que Jesus faz, quando Ele transforma uma vida, quando uma vida reconhece Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, entrega a sua vida na mão dele. A igreja é um ambiente propício para as diferenças caírem por terra. Se não cai, tem algum problema, precisa ser resolvido, mas é o lugar ideal para caírem essas diferenças. Diferença de status, diferença de dinheiro no bolso, de conta gorda na poupança, de carro luxuoso. É o lugar certo para cair as diferenças, porque é isso que Jesus vem fazer. Ele vem nos igualar. Nesse sentido, Ele vem nos igualar, porque a obra que Ele veio fazer é para perdoar pecados, para nos purificar de todo o mal e da contaminação que o pecado trouxe sobre nossas vidas. E isso, com a essência de Deus morando dentro de nós, habitando dentro de nós, nós começamos a olhar o outro como Jesus olha. Como Jesus olha. Então, dentro de um contexto de igreja, médico, empresário, donas de casa, operários, se tornam iguais. Porque ali está se valorizando o ser criado por Deus, o que cada um de nós somos de fato, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que isso é uma utopia, porque o mundo é regido pelos valores desse sistema corrupto, malvado, que mata, que desqualifica as pessoas. Mas o plano de Jesus não é esse. O plano de Jesus é outro. E aí é que entra a questão do propósito. Por isso que a igreja é sólida, ela é forte, porque além de ter
um só Senhor e Salvador, aquele que é o cabeça da igreja, o propósito que nos une, ele é maior. Ele é maior, porque qual é esse propósito? É fazer Cristo conhecido. É fazer Cristo conhecido para todas as pessoas. Essa é a mensagem do Evangelho. O propósito é anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que é poderoso para curar, para salvar, para libertar. Essa mensagem está sendo pregada há mais de 2000 anos. Eu estou falando dentro desse período de 2000 anos que inaugura-se com Jesus, mas é anterior, porque é o Cristo prometido nos Salmos, nos profetas, é o Cristo anunciado. Moisés fala isso, ele fala: Deus vai levantar um semelhante a mim. Moisés era o libertador de Israel, mas ele vai levantar um que vai salvar o mundo inteiro. E é a mensagem de Cristo que alcança tanto os judeus, porque Deus começa dentro de uma comunidade, mas Ele esparrama isso para todo mundo, atingindo a todos, os gentios, chegando até nós hoje. Então, o Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, nós estamos aqui. Cá estamos nós, ouvindo essa mesma mensagem, sendo alcançados pela mesma mensagem, a mensagem de Cristo, e devemos anunciar a mesma mensagem. A mensagem é a mesma, ela não muda, ela tem sido sustentada por Deus durante todo esse período, e a mensagem ela é clara, ela é simples. Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo para salvar pecadores, pecadores como eu, pecadores como você, que está aí do outro lado. Cristo, o Filho de Deus, pode salvar pecadores porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, está vivo. A palavra de Deus diz que Ele está vivo, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Estevão, quando morre apedrejado, ele vê a glória de Deus e vê Jesus Cristo à destra de Deus Pai. E ele diz para os seus algozes, aliás, ele faz uma oração a Deus referente aos seus algozes: Pai, não lhes impute esse pecado, tenha perdão da vida deles, semelhante à oração de Jesus, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós temos aqui a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, e todo aquele que ouve, crê no seu coração e o confessa com sua boca, é salvo para a vida eterna, tem vida abundante. Essa mensagem alcançou e alcança cada dia mais pessoas. A mensagem da igreja, a mensagem de Cristo é essa. E esse propósito, irmãos, ele é consolidado por essa esperança viva que nós temos, mas temos uma outra em conjunto com essa. O propósito é de que existe uma promessa de Cristo. E qual é essa promessa? Ele voltará. Ele voltará. Ah, que alegria será ver Cristo voltar. Que alegria será ver Cristo surgir nos céus com poder e glória, com toda a sua majestade, para resgatar a sua igreja, resgatar todos aqueles que confiaram sua vida em suas mãos. Ele voltará, Ele está pronto. Este é o propósito que deve nos unir. Então, semelhante aos discípulos que estavam lá no cenáculo, nós devemos também imitá-los, porque com certeza eles conversaram e falaram: puxa vida, se ele disse que vai voltar, tudo que ele anunciou se cumpriu. Ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou, ele está vivo, porque a palavra de Deus diz que Jesus está vivo e ele apareceu para muitas pessoas, não só os discípulos, mas muitas pessoas o viram.
Então, se Ele vai voltar, o que nós devemos fazer? E é por isso que a igreja primitiva foi tão ousada, tão audaciosa na pregação do Evangelho. Milagres, prodígios e maravilhas confirmavam aquilo que eles criam, aquilo que eles aceitaram como verdade, e que foi recheado de provas pela própria presença do Senhor. Cristo não mudou, continua sendo o mesmo. Nós, como igreja de Cristo, também devemos continuar. Esse propósito deve nos unir. Tem que cair todas as diferenças, porque o que existe em comum é a cruz de Cristo entre nós, e ela deve ser suficiente para nós anunciarmos, empreendermos tudo aquilo que está ao nosso alcance, seja talentos, seja inteligência, seja recursos financeiros, seja dons, porque tudo que nós temos, nós recebemos de Deus para cumprir essa missão, dentro dessa jornada, enquanto aqui estamos na terra. Então nós devemos fazer isso com grande amor, grande força, porque essa promessa está pronto, está às portas batendo para se cumprir. A qualquer momento Jesus pode aparecer. Jesus vem resgatar a sua igreja, e nós vamos vê-lo, nós vamos abraçá-lo, nós vamos poder falar com Ele, assim como eu falo agora com você. Isso é uma verdade, é uma promessa, está na palavra de Deus. Por isso devemos continuar firmes. Enquanto isso, devemos procurar viver da melhor forma possível. E existe uma receita dentro desse texto também que eu li 2 textos. E esse texto de Atos 4, a partir do verso 32, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. É um modelo, é uma receita de que de fato nós somos uma família em Cristo Jesus. Eu não posso viver Jesus sabendo que meu irmão está passando necessidade, que meu irmão está padecendo. Então, esse é um modelo de comunidade. É difícil. Não estou pedindo aqui para você vender seu apartamento agora, seu carro e sair distribuindo. Se Deus falar com você, faça isso. Se Deus tocar no seu coração, faça isso. Mas é impossível vivermos Cristo sem essa abnegação, porque muitas vezes não é o que acontece. Mas nessa não deve ser a nossa realidade. Eu sonho um dia com essa comunidade. Estamos trabalhando aqui no Valo Velho. A gente sempre deixa bem claro isso. Não são pastores, não são presbíteros, diáconos, mas por outro lado podemos dizer, é pastores, é presbíteros, é diáconos, são todos os membros, todos aqueles que são chamados em Cristo Jesus, para viver a vida em Cristo Jesus e fazer a diferença. Essa é uma realidade que eu anseio em viver, e graças ao bom Deus, aqui não é o lugar perfeito, porque não existe uma igreja perfeita, não existe um lugar perfeito, mas existe um desafio de querer se viver Jesus Cristo, de querer dar oportunidades para que todos cresçam, para que sejamos edificados um pelo outro. Não tem sentido Jesus chegar, eu ir para o céu, sem o meu companheiro do lado, sem a minha amiga, sem a minha família. E nós temos a incumbência, aliás, é uma responsabilidade, mas não deixa também de ser um grande privilégio. Eu vou terminar
com o testemunho de Pedro e João, que depois que o Espírito Santo de Deus, a promessa cai sobre eles, está registrado lá em Atos 1:8 essa promessa, mas ela se cumpre no capítulo 2 de Atos, e que eles ficam cheios do Espírito Santo, e ali existe um discurso de Pedro, que ele vai falar a respeito do Messias, diante de todos os judeus e autoridades, e ali 3.000 almas se convertem. Na realidade, numa tacada só, acredito que tenham se convertido mais de 20.000 pessoas, porque nós temos 3.000 no primeiro evento, temos 5.000 no segundo evento, já são 8.000, e não se contavam mulheres e nem crianças. Então você multiplica isso aí por 2, no mínimo dá 16.000. Eu estou calculando que tenha tido uns 20.000, porque mulher e criança tem bastante, né? Eram contados homens. Então nós temos uma ideia aí, diante desse poder que foi dado à igreja, aos discípulos, Pedro nesse discurso, 3.000 almas se convertem. Só que eles são perseguidos, e eles vão ser presos, vão ser proibidos de falar do nome do Senhor. No entanto, a resposta deles é: importa obedecer a Deus ou aos homens? Nós vamos obedecer a Deus. E eles são açoitados, eles apanham, mas como as autoridades tinham medo de serem apedrejados pelo povo, o que é que eles fazem? Eles liberam eles, mas falam para eles: tomem cuidado, nós estamos de olho em vocês. No entanto, quando eles saem daqueles açoites, o que eles saem? Eles saem alegres, felizes, porque eles falaram: puxa vida, apanhar pelo meu Senhor foi um prêmio, é como se tivesse ganhado um presente. A gente precisa ter, irmãos, essa mesma convicção. Nós precisamos firmar-nos mais nesse sentido. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais, para anunciar primeiramente que Cristo salva. Cristo tem poder para salvar, Ele venceu a morte, existe a promessa da vida eterna, mas antes da vida eterna, em Cristo Jesus, a vida abundante, a vida com significado, a vida com sentido. E além disso, existe uma promessa de que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bom. Deus está trabalhando para isso, os dias estão se cumprindo. Eu e você, amada igreja, você que entregou sua vida a Jesus Cristo, você já está inserido, você foi convidado e está inserido a fazer parte dessa igreja, e você é um instrumento de Deus para anunciar essa mensagem tão bonita, essa mensagem que cura, essa mensagem que salva, essa mensagem que liberta, essa mensagem que traz esperança. Que Deus assim nos abençoe, como igreja de Jesus Cristo, como comunidade, se você quiser chamar assim, mas como igreja de Jesus Cristo, aqui na face da terra, e nós especialmente, aqui onde Ele nos plantou, como igreja de Jesus Cristo no Valo Velho. Que Deus assim te abençoe, te dê uma noite abençoada, e um início de semana abençoado e vitorioso no nome de Jesus, e que o poder de Deus esteja sobre sua vida, para você viver Jesus com a sua vida, e anunciar com seus lábios, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, que Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus assim nos abençoe. Amém.
Amém, irmãos, glória a Deus. Estamos encerrando o nosso culto. Muito bom estarmos juntos nesse período. A gente vai lançar um desafio para a igreja no WhatsApp, então fica por dentro aí que daqui a pouco vai chegar, mas a gente precisa muito da sua ajuda nesse sentido, amém? Então vou impetrar a bênção e que Deus abençoe poderosamente a sua semana. Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor eterno, o poder e a majestade de Deus Pai, as divinas consolações e o fogo do Espírito Santo, seja contigo, seja comigo, seja com a IPI do Valo Velho, com a Presbiteriana do Brasil, com todos os crentes espalhados pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma semana vitoriosa e até mais.